Bom dia, a paz do Senhor para todos, amém? Vamos dar continuidade ao nosso devocional e hoje nós vamos ler Atos, capítulo 21, versículo 37 ao 40 e posteriormente nós vamos ler o capítulo 22. Quando Paulo estava para ser levado à fortaleza, disse ao comandante: "Posso ter uma palavra com o Senhor?" Surpreso, o comandante perguntou: "Você fala grego? Não é você o egípcio que liderou uma rebelião algum tempo atrás e levou consigo ao deserto 4.000 assassinos?" "Não", respondeu Paulo. "Sou judeu e cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Por favor, permita-me falar a essa gente." O comandante concordou, de modo que Paulo ficou em pé na escadaria e fez sinal para o povo se calar. Logo, um silêncio profundo envolveu a multidão. E ele lhes falou em aramaico, o idioma deles. "Irmãos e pais", disse Paulo, "ouçam-me enquanto apresento a minha defesa." Quando ouviram falar em aramaico, o silêncio foi ainda maior. Então Paulo disse: "Sou judeu, nascido em Tarso, cidade de Cilícia. Fui criado aqui em Jerusalém e educado por Gamaliel. Como aluno dele, fui instruído rigorosamente em nossas leis e nos costumes judaicos. Tornei-me muito zeloso de honrar a Deus em tudo que fazia, como vocês são hoje. E fui ao encalço dos seguidores do caminho, perseguindo alguns até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na prisão. O sumo sacerdote e todo o conselho dos líderes do povo podem confirmar isso. Recebi deles cartas para nossos irmãos judeus em Damasco que me autorizavam a trazer os seguidores do caminho de lá para Jerusalém, em cadeias para serem castigados. Quando me aproximavam de Damasco, por volta do meio-dia, de repente uma luz muito intensa brilhou ao meu redor. Caí no chão e ouvi uma voz que me disse: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" "Quem és tu, Senhor?" perguntei, e a voz respondeu: "Sou Jesus, o Nazareno, a quem você me persegue." Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então perguntei: "Que devo fazer, Senhor?" E o Senhor me disse: Levanta-se e entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que deve fazer." A luz intensa havia me deixado cego, e meus companheiros tiveram de levar-me pela mão a Damasco. Vivia ali Ananias, um homem devoto, dedicado à lei e muito respeitado por todos os judeus da cidade. Ele veio, colocou-se ao meu lado e disse: "Irmão Saulo, volte a enxergar." E naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: "O Deus de nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele e para ver o justo e ouvi-lo falar. Você será testemunha dele, dizendo a todos o que viu e ouviu. O que está esperando? Levanta-te e seja batizado. Fique limpo de seus pecados, invocando o nome do Senhor." Depois que voltei a Jerusalém, estava orando no templo e tive uma visão, na qual o Senhor me dizia: "Depressa, saia de Jerusalém, pois o povo daqui não aceitará seu testemunho a meu respeito." E eu respondi: "Senhor, sem dúvida ele sabe que em cada sinagoga eu prendia e açoitava aqueles que criam em ti. E quando Estevão, tua testemunha, foi morto, eu estava inteiramente de acordo. Fiquei ali e guardei os mantos que eles tiraram quando foram apedrejá-lo. Mas o Senhor me disse: Vá, pois, eu o enviarei para longe, para os gentios." A multidão ouviu Paulo até ele dizer essa palavra. Então começaram a gritar: "Fora com esse sujeito, ele não merece viver." Gritavam, arrancavam seus mantos e jogavam poeira para o alto. Paulo, ele pede uma oportunidade para o chefe daqueles soldados. Paulo estava sendo julgado injustamente pela multidão, ele estava sendo violentado pela multidão, e no momento em que ele vai ser algemado, em que ele vai ser preso, ele pede uma oportunidade para o soldado, uma oportunidade de falar para aquele povo, de falar para aquela multidão. Era uma oportunidade que Paulo ele tinha. E o chefe dos soldados deu a ele essa permissão, e Paulo contou para aquele povo o seu testemunho. Ele falou de quem ele era, ele falou do encontro de Jesus com ele no caminho para Damasco, e ele falou também da mudança radical que Jesus ele fez na sua vida.
Ou seja, o momento em que Paulo teve, ele contou detalhadamente para aquele povo tudo aquilo que Jesus ele tinha feito na vida dele. Ele contou quem ele era, que ele era perseguidor de cristãos, que ele era uma pessoa ruim, que ele foi um homem muito ruim. Ele não escondeu as partes ruins do seu passado, as partes ruins da sua história, porque ele acreditava que na dor poderia sair testemunho e transformar a vida das pessoas, assim como nós acreditamos nos dias de hoje. E Paulo, ele detalha a sua história. E Paulo, ele não esconde nenhuma das marcas do seu passado, mas ele conta também o que Jesus ele fez na sua vida. Ele conta que ele era um homem religioso e que em nome de Deus, em nome de Jesus, ele matava pessoas. Isso me leva a refletir que a religiosidade ela é perigosa. A religiosidade em excesso, a religiosidade sem Jesus, ela pode matar uma vida. Mas em contrapartida, o Espírito Santo ele revela. O Espírito Santo, ele nos faz enxergar novamente e ele traz vida. E Paulo, ele relatou isso para a multidão também. A transformação que Jesus ele trouxe para a vida dele. De um homem ruim e religioso, ele transformou Paulo em um pregador da palavra. E aonde Paulo ia, quer seja em cidades, quer seja em prisões, o nome de Deus, o nome de Jesus, ele sempre estava na boca de Paulo. E é sobre isso. Aonde nós estivermos, sejam sendo perseguidos, ou sejam em lugares bons, sendo honrados, o nome de Jesus, ele precisa estar na nossa boca, no nosso coração. Nós precisamos entender que nós fomos chamados para falar dele, quer soframos e quer sejamos vitoriosos. Estamos aqui para honrar e declarar o nome do Senhor e cumprir a missão que ele determinou para as nossas vidas. E assim como Paulo, que seja a nossa geração dessa forma, que nós venhamos ter um amor tão grande por Cristo e pela sua missão, que se preciso for, nós venhamos dar a nossa vida em favor dele. Em nome de Jesus. Amém?